Shalom, queridos. Hoje é João, capítulo 5, ou seja, o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 5. Tem como tema, por meio de Jesus, a vida. Nesse capítulo de João, nesse capítulo 5, nesse estudo é descrito dois eventos da execução do ministério de Jesus. São eles a cura do paralítico no tanque de Betesda e o discurso do mestre contra os judeus. Ambos momentos trazem lições importantes sobre como Deus age nas nossas vidas e a respeito do nosso tratamento com o próximo. Ao realizar o terceiro milagre relatado no Evangelho de João, curando um homem paralítico há 38 anos, Jesus expressa sua compaixão àqueles que por vezes são marginalizados pelas pessoas. Como o próprio paralítico enfatiza, absolutamente ninguém o ajudava. Como o próprio paralítico enfatiza, absolutamente ninguém o ajudava em sua tentativa de ser curado, o que talvez estava deixando com cada vez menos esperança. Contudo, o mestre foi exatamente onde o homem estava e bastou uma palavra para que ele voltasse a andar. Hoje, vamos ver aqui mais algumas coisas que vão mais um assunto para nossa edificação. Além disso, diante da indignação dos judeus por causa da cura, Jesus explica como o seu Pai, Deus, valida o seu ministério tanto em palavras quanto em ações. Por meio da vida que há em Jesus, podemos ser curados, transformados, principalmente salvos, e ninguém pode impedi-lo de fazê-lo. João 5 é o que estamos estudando e vamos ver o contexto histórico de João 5 agora. O contexto de João 5, João 5 se dá quando Jesus estava indo para um festival em Jerusalém em um dia de sábado. Intencionalmente, o mestre vai ao tanque de Betesda para curar o paralítico e ordena, após o milagre, que ele carregue seu próprio leito. Desse modo, os judeus ficaram indignados porque essa ação, em um dia de sábado, afligiu a lei de Moisés. Ao passo que Jesus quebra alguns paradigmas da lei, além de explicar também qual a sua relação com Deus, desencadeando a constante perseguição dos judeus a ele dali por diante. João capítulo 5, versículo 1. Festa dos judeus. Depois disso, marca a passagem de um intervalo indefinido de tempo. Pode ter passado até 1 ano e meio, desde a última festa registrada, a Páscoa, quando Jesus purificou o templo e se encontrou com Nicodemos. A festa dos judeus, cujo nome não é mencionado, pode ter sido a festa das cabanas sobre Jesus. A festa dos judeus, cujo nome não é mencionado, pode ter sido a festa das cabanas
Deixe-me ver aqui, viu, gente? Que eu estou neste capítulo 5. O estudo descreve 2 eventos da execução do ministério de Jesus. São eles da cura do paralítico, do tanque de Betesda, já falei sobre isso, né? Ao realizar o terceiro milagre relatado no Evangelho de João, curando um homem paralítico há 38 anos, também já falei. É porque eu perdi aqui na parte das minhas anotações. Além disso, diante da indignação dos judeus por causa da cura, Jesus explica como seu Pai valida o seu ministério. Então, já vamos ver aqui o contexto histórico. Contexto de João 5, o estudo se dá quando Jesus estava indo para um festival em Jerusalém, já falei também. Ao passo que Jesus quebra alguns paradigmas, também já falei, não foi isso? Então, João 5, versículo 1, festa dos judeus. Depois disso, marca a passagem de um intervalo indefinido de tempo, que eu também já disse, né? A festa dos judeus, cujo nome não é mencionado. Betesda pode significar casa de misericórdia, um termo apropriado em razão da situação desesperada das pessoas que ali ficavam à espera de uma cura milagrosa. João 1,13, você pode ver sobre isso também. João 5,3, judaísmo oficial. É bem provável que o judaísmo oficial não aprovasse a superstição associada aos supostos poderes de cura do tanque de Betesda. João 5,5. O homem com enfermidade há 38 anos. É provável que a enfermidade signifique aqui paralisado ou coxo. Não sabemos a idade do inválido ou quanto tempo estava ali, mas fazia 38 anos que era aleijado, o que apresentava mais do que muitas pessoas que era aleijado, o que representava mais do que muitas pessoas viviam na antiguidade e quase o mesmo tempo das peregrinações de Israel no deserto. Deuteronômio 2:14. Sobre a propensão de João para escolher milagres difíceis e surpreendentes, vê João 2:11, para uma cura semelhante, Mateus 9:1-8. João 5:6, Jesus fala com o enfermo, sabendo provavelmente indica conhecimento sobrenatural. Esse sabendo aí, provavelmente está indicando um conhecimento sobrenatural. A conversa de Jesus com o homem pode ter sido ocasionada por seu pedido de esmola. Atos 3, 1-5. João 5, versículo 7. O homem informo lhe responde. A superstição local atribuía a agitação da água a alguma ação de um anjo. João 5, de 8-9, milagre de Jesus. Um leito de cama era o leito do pobre homem, feito de palha. Ele podia ser enrolado e carregado. Não é dito que esse dia era Shabat, senão após a realização do milagre. Isso estabelece o texto para as tensões com os judeus incrédulos. Isso estabelece o contexto para as tensões com os judeus incrédulos. João 5:10, judeus e o Shabat. Com uma demonstração mesquinha de legalismo religioso, os líderes judaicos censuraram o homem por carregar o seu leito em dia de sábado. Embora, na verdade, não violasse
nenhuma regra bíblica relativa ao Shabat, o homem estava transgredindo um código rabino que proibia a condução de um objeto de um domínio para outro. Por essa razão, Jesus foi acusado de incitar o homem a pecar. João 5,14. Jesus reencontra um enfermo o enfermo no templo. Jesus encontrou novamente o homem no templo, perto do local de sua cura. As palavras de Jesus podiam implicar que o sofrimento do homem fosse em razão de seu pecado, mas não sugere que todo sofrimento seja causado por algum pecado pessoal. Coisa pior pode se referir ao juízo eterno por conta do pecado. João 5, de 15 a 17. Jesus responde à acusação dos judeus. Embora Gênesis 2, de 2 a 3, ensine que Deus descansou no 7º dia da criação, os rabinos judeus concordavam que o Eterno continuamente sustentava o universo, contudo, sem violar o Shabat. Se Deus está acima das regras do Shabat, Jesus também estava. Mateus 12, de 1 a 14. E ainda mais, mesmo os judeus faziam exceções à regra que proibia trabalho no 7º dia da semana, principalmente em casos onde a circuncisão ocorria em dia de Shabat. João 7, 23. João 5, 18, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus, parecia violar o ensino do Antigo Testamento de que há somente um Deus, Deuteronômio 6:4. Assim, os líderes judeus acusaram Jesus de blasfêmia, e essa foi a principal denúncia levantada contra Jesus perante Pilatos, João 19:7. João 5, de 19 a 26. Sobre a relação de Jesus com o Pai, nesses versículos, podemos ver João 3, de 16 a 18. João 5, 19, reivindicação de Jesus. A reivindicação de Jesus de que o Filho não pode fazer nada por si mesmo reflete a afirmação de Moisés de que o Senhor me enviou a fazer todas as coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Número 16, versículo 28. João 5, 21. O Filho vivifica aqueles que quer. A declaração de Jesus de que o Filho vivifica aqueles que quer é significativa, pois só Deus tem a prerrogativa de ressuscitar os mortos e dar vida. Deuteronômio 32, 39. 1 Samuel 2, 6. 2 Reis 5, 7. João 5, 22. Julgamento. Assim como a vida, o julgamento é prerrogativa exclusiva do Criador. Gênesis 18, 25, Juízes 11, 27. João 5, 23. Para que todos honrem o Filho. Jesus descreve a si mesmo como mensageiro autorizado de Deus. É como no caso de Moisés e dos profetas, que serviram como agentes e porta-vozes do Criador. Os mensageiros designados, os judeus sustentavam que o agente de um homem é como o próprio homem. A declaração para que todos os homens honrem o Filho, assim como honra o Pai, estabelece, de fato, o direito de Jesus de ser adorado e equivale a uma reivindicação divina. João 5, 25. As palavras de Jesus lembram a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37.
João 5:26. A reivindicação de que Jesus tem vida em si mesmo reflete a afirmação do prólogo do Evangelho de João de que nele, em Jesus, estava a vida. João 14:6. Ela é apoiada também pela declaração de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. João 11:25. Por ele, a vida e ter vida em si mesmo, por ser ele a vida e ter vida em si mesmo, Jesus é capaz de dar vida. Vida abundante agora, vida eterna no futuro e a todo aquele que depositar sua confiança nele. João 3,16, João 10,10. João 5,31, testemunho. Jesus não negou a fidedignidade do seu testemunho. Ele faz alusão à importância de ter várias testemunhas. Deuteronômio 17:6, João 19:15. João 19:15, número 35:30. João 5,32, o Pai. Jesus fala de Deus, o Pai, quando diz: "Há outro que dá testemunho de mim". Evitar o nome de Deus era uma forma comum de se mostrar reverência. Jesus fala o Pai quando diz "há outro", ele disse "há outro", porque era uma maneira do judeu reverenciar o nome de Deus. João 5,33, testemunho verdadeiro. Sobre Jesus como a verdade, vê em João 14,6. E o eco dessa passagem, diante de Pilatos, João 18:37. Comparar com João 3, versículo 3 João 3 e 3 João 12. João 5,35, descrição que Jesus faz de João Batista. A descrição que Jesus faz de João Batista como uma luz que ilumina e que resplandece parece refletir Salmo 132, versículo 17, onde Deus afirma que preparará uma lâmpada para o seu ungido. João era uma candeia, mas não a luz. João 1, 7-9. Seu testemunho era comparativamente pequeno e temporário. O tempo passado pode significar que João já estivesse morto ou na prisão. João 3, 29-30. João 5,37. O Pai tem dado testemunho de mim. O Pai tem dado testemunho de mim pode referir à voz do batismo de Jesus em Mateus 3,17, uma passagem não mencionada explicitamente em João, embora a referência primária possa ser ao testemunho de Deus na Escritura, Lucas 24, de 27-44, Atos 13:27 e 1 João 5:9. A afirmação de Jesus de que seus ouvintes nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua forma, parece aludir a Israel no deserto, que recebeu a lei no Monte Sinai, sem ouvir a voz de Deus e sem ver a sua forma. João 5,38, e a sua palavra não permanece em vós. E a sua palavra não permanece em vós, faz lembrar a descrição de uma pessoa que teme a Deus e tem a sua palavra viva no coração. Josué 1, de 8-9, Salmo 119, 11. João 5, 39. Examinem as Escrituras. A própria Escritura não comunica
não comunica vida, mas testemunha a respeito daquele que faz isso, Jesus. João 5,43, Jesus veio em nome do Criador. Jesus predisse a proliferação de falsos cristos como um sinal do fim dos tempos, Mateus 24:5. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, fez referência a uma série de pretendentes messiânicos nos anos que antecederam 70 depois de Cristo. João 5:45-47, crê em Jesus. O apelo de Jesus a Moisés prepara o caminho para o capítulo 6, sessão no qual Jesus é apresentado como o novo Moisés que proveu o novo pão dos céus. A referência ao mais destacado líder dos israelitas como aquele que testemunha contra os judeus ou os acusa, pode aludir a Deuteronômio 31, de 26-27, onde a lei foi invocada como testemunha contra o povo do pacto. A referência a Moisés escrevendo a respeito de Jesus pode aludir ao Pentateuco atribuído a Moisés, ou a predição de um profeta como ele, em Deuteronômio 18:15. João 5, esse estudo nos permite refletir sobre a bondade do Senhor Jesus em acolher todos nós em sua graça, como também sobre a maneira que temos replicado o que vemos no Salvador, com outro nosso próximo. Replicado o que vemos no Salvador com outro e com nosso próximo. O Senhor Jesus dá vida para quem quer. Ele mudou a realidade daquele homem no tanque de Betesda e de muitas outras pessoas ao longo do seu ministério. Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam e nem ninguém pode fazê-lo desistir de transformar a vida de mais alguém. Os judeus afirmavam ter fé em Deus, mas suas obras não eram coerentes com o seu discurso. Apesar de não se saber ao certo se aquelas águas realmente curariam o paralítico, eles poderiam tentar ajudá-lo, mas não o fizeram. Principalmente porque não estavam nem um pouco preocupados com essas pessoas que eram debilitadas de algum modo. Assim, valorize ainda mais o nosso Senhor pela sua grande misericórdia e bondade, continuando sua obra, amando pessoas e dando bons frutos para a expansão do seu reino. A fé é evidenciada pelas obras e todas elas são feitas para promover o bem ao outro. Louvado seja Deus. Nós estamos em João, terminando João capítulo 5 e deixando o lembrete que eu já disse, torno a repetir. Nós estamos desde maio de 2023 e vamos completar 1.189 capítulos da Bíblia e eu não paro de dizer. Se você quiser realmente fazer o que Jesus mandou, veja Mateus capítulo 25, de 31-46. Não vai lhe faltar discípulos se você fizer o que Jesus diz que vai nos chamar. Ele vai nos chamar daquele jeito, porque deu comida, porque deu água, porque vestiu, porque visitou. Está escrito em Mateus. Então, se você e eu fizermos isso, não faltará discípulos. Cada um de nós teremos 12 discípulos, no mínimo, porque Jesus Cristo enviou o seu próprio Espírito e nos deu a estratégia de como ganhar discípulos. Fazendo boas obras, as pessoas vão conhecer Jesus e, no mínimo, em uma família, você pode conseguir pelo menos um discípulo. Vá onde tem alguém necessitando de comer
e veja se você não ganha discípulos. Então, para com isso de ficar somente sentado dentro do templo. Deus nos chamou para adorá-lo junto com nossos irmãos no templo e durante a semana estarmos em movimento, fazendo o que Jesus mandou. Ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, líderes de células e seus componentes de célula, que são do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, que sejam abençoados desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.